Bom dia a todas e a todos. Hoje no Seminário Internacional CIESP-MAT, nós estamos recebendo a professora Márcia Bernardes. A Márcia é formada em Letras e Pedagogia, possui especialização em Psicopedagogia, Supervisão Escolar, Gestão na Educação Infantil e Alfabetização. Ela é diretora de Escola Efetiva na Rede Municipal de Ensino de Atibaia, mas atua como dirigente municipal de educação do município há quase 8 anos. Já atuou e atua em diversas frentes e grupos de trabalhos relacionados a políticas públicas educacionais, regime de colaboração e educação infantil no estado de São Paulo. E na esfera federal, atua como avaliadora técnica do MEC. Já foi vice-presidente regional e do interior da Undime de São Paulo e também vice-presidente da instituição, sendo atualmente presidente da Undime São Paulo. É professora universitária na Unifaat, Centro Universitário. Bom, a gente dá as boas-vindas, então, à Márcia, né, que vai tratar e abordar um pouquinho da sua experiência e dos seus estudos, a sua gestão e a formação dos professores. Bom dia, Márcia, é um prazer recebê-la aqui no seminário. Sandra, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, quero fazer um cumprimento muito especial ao professor Miguel, quem fez o convite para eu estar aqui com vocês nesta manhã, discutindo aí uma temática tão importante, que é a questão da formação dos professores. Então, espero poder contribuir nesta manhã com a minha experiência e tenho certeza que também aprenderei muito aí com todos vocês que estarão aí nos assistindo. Gostaria de solicitar a vocês que podem colocar as suas contribuições no chat e durante a minha fala estaremos interagindo com vocês, tirando as dúvidas, compartilhando as nossas experiências e trazendo aí um pouquinho dessa questão da formação dos professores, que é tão importante nos dias de hoje, e principalmente agora que nós estamos passando aí por um momento de pandemia. Vou fazer aí uma contextualização da minha experiência, como a Alessandra me apresentou, sou diretora de escola, tenho 20 anos na Rede Municipal de Atibaia, estou atualmente como presidente da Undime São Paulo. Para quem não conhece, a Undime São Paulo é uma entidade que apoia os dirigentes municipais de educação, que são os secretários de educação. Então, nós damos todos os subsídios para que os secretários de educação possam implementar as políticas públicas, para que eles possam fazer uma boa gestão da educação pública no Brasil. Sou presidente da Undime, seccional São Paulo, né? A Undime, ela tem várias seccionais, cada um em um estado, e eu represento a seccional de São Paulo e falo também em nome aí dos nossos 645 municípios paulistas. E falar aí da temática, sou também professora universitária, e então hoje também estou na sala de aula, no curso de graduação, dou aula no curso de pedagogia, então hoje eu consigo ter o olhar da escola como diretora, da escola enquanto secretária de educação, né, olhar o sistema, e hoje também estou na sala de aula da graduação, então eu também consigo ter esse olhar do aluno que está se formando para ser professor, né, essa formação inicial. Trago aqui algumas preocupações, eu acho que isso é muito evidente nos dias de hoje, essa formação inicial dos professores, eu acho que a gente ainda precisa discutir muito no Brasil, a questão da formação inicial dos nossos professores, porque muitas vezes nós recebemos professores nas redes municipais com uma formação onde nós precisamos praticamente retomar essa formação inicial, inicialmente, quando isso entra numa rede, o que nós temos que fazer enquanto rede de ensino é a formação continuada. Muitas vezes a gente acaba tendo que retomar um pouquinho
a formação inicial. Então, só fica aqui um ponto aí de reflexão a respeito aí de políticas públicas no Brasil, para que a gente possa ver um pouquinho também essa formação inicial dos nossos professores. Mas deixando um pouquinho a formação inicial, vamos falar dessa formação continuada, dessa formação em serviço, a importância dessa formação para o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. É inevitável, e os dados comprovam isso, que os professores, que os municípios que investem em formação, eles possuem um desempenho melhor na educação. Então, quando nós falamos em investimento em educação, a gente não pode apenas ter a construção de escolas, a prédios, a compras de materiais, porque tudo isso é importante, tudo isso é muito lindo e necessário, porém não adianta nada eu ter uma escola muito bonita, ter diversos materiais e diversas ferramentas, se eu não tiver o professor fazendo a mediação e a utilização de equipamentos dessas ferramentas da melhor forma possível. Eu não posso deixar aqui de ressaltar, nesse período da pandemia, quanto o papel do professor vem fazendo falta no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Nós hoje temos diversas ferramentas tecnológicas, né? Tivemos que nos reinventar, muitos sistemas de ensino, principalmente os públicos, tiveram que correr aí atrás de plataformas, muitos alunos ainda têm acesso à internet, e tudo isso dificultou e vem dificultando a aprendizagem dos nossos alunos. E quem tem dado um show, e eu costumo dizer que com ou sem ferramenta, com ou sem internet, os alunos continuam, de alguma forma, recebendo a sua educação em suas casas, graças aí ao trabalho do professor. Então, eu falo que a pandemia veio trazer algumas questões cruciais para a nossa reflexão. Primeiro, a escola tradicional ela foi aniquilada. Então, nós temos que fazer essa reflexão nesse período de retorno, né, nesse pós-pandemia, ou nesse retorno das aulas, num novo formato de escola, a importância do uso das tecnologias. No entanto, além disso, nós temos que ter a formação dos professores. Porque o papel do professor ele é fundamental nesse processo. E como eu disse, nesse momento da pandemia, apesar dos sistemas de ensino estarem com plataformas, estarem aí com várias estruturas e estratégias de ensino para que chegue até a casa do aluno, o que faz falta nesse momento é realmente o papel do professor, é a presença do professor. E quando nós temos aí esse professor presente, nós precisamos dar todo o suporte na sua formação. Como eu venho dizendo, não adianta o município ele investir apenas em prédios, a estrutura das escolas, na compra de materiais, se nós não tivermos professores bem formados para fazer a utilização desses equipamentos, desse prédio e desses materiais. Então, nós já comprovamos isso, os dados do IDEB, nós temos também o IOEB, que é o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, que mostra que quanto mais formação o município oferece aos seus professores, melhor é o resultado da aprendizagem dos seus alunos. Então, isso está consolidado, isso é fato. No entanto, como secretária de Educação, venho aqui trazer a nossa dificuldade em investir em formação, e muitas vezes nós não sabemos que tipo de formação nós precisamos oferecer aos nossos professores. Então, eu vou trazer uma experiência que nós temos aqui em Atibaia. Estou como secretária de Atibaia há 8 anos, e para a gente poder chegar nesse processo de oferecer as formações necessárias e adequadas para os professores, nós passamos por todo um processo. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês como foi esse processo. Nós temos em Atibaia um sistema de avaliação
ele é chamado de SAEMA, que é Sistema de Avaliação das Escolas Municipais de Atibaia. Nós fazemos uma avaliação bimestral com toda a rede do ensino fundamental, e a partir do resultado das avaliações, e essa avaliação não é para ranquear a escola, é uma avaliação externa, porque ela é elaborada pela Secretaria de Educação, e aí nós elencamos nessa avaliação as habilidades, as proficiências e as competências que os alunos deveriam ter aprendido naquele bimestre, e é uma avaliação para a rede toda, ela é igual para a rede toda. Por quê? Qual é o objetivo dessa avaliação do SAEMA acontecer bimestralmente? Porque a partir dos resultados das avaliações dos alunos, nós conseguimos identificar aonde está a dificuldade do professor, quais são as habilidades, quais são as proficiências, quais são as competências que os professores precisam enfatizar com seus alunos, entender aí qual é a dificuldade. Essa dificuldade está no aluno ou está no professor, né, em ensinar. Então, muitas vezes a gente fala que o aluno, nós temos problema no processo de aprendizagem, mas muitas vezes a gente precisa olhar esse processo de ensinagem. Como está esse processo, como esse professor está chegando até esse aluno. Então, através das avaliações externas que nós realizamos bimestralmente aqui em Atibaia, nós fazemos um relatório de todas as habilidades, escola por escola, aluno por aluno, e depois nós fazemos um raio-x da rede, para, a partir daí, a gente preparar, planejar as formações que serão oferecidas aos professores. Então, esse é um ponto muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque muitas vezes a formação é importante, mas nem sempre a gente oferece a formação que o professor precisa no momento, né? A gente às vezes oferece formação daquilo que o professor já domina, já está dando conta, daquele conteúdo que os alunos já estão aprendendo. Então, a gente precisa ter esse olhar de saber identificar quais tipos, as deficiências da rede, as deficiências da sua escola, para que você possa atuar diretamente nessas deficiências. E aí nós chamamos isso de avaliação formativa, né? Não é uma avaliação, nós dizemos que o SAEMA, que é o nosso sistema de avaliação, ele não é um sistema para ranquear a escola, não é um sistema punitivo, de avaliação punitiva, não é um sistema de avaliação somatória, acumulativo, é sim um sistema formativo, para que nós possamos ir acompanhando a evolução dos alunos e, ao mesmo tempo, acompanhando os professores. As provas, a partir das avaliações e dos seus resultados, é que a gente consegue ter aí um perfil do nosso professor e como que nós devemos atuar. Fizemos aí um raio-x, descobrimos quais são as deficiências dos nossos professores, aí nós vamos em busca das formações para que os professores recebam formação de acordo com a deficiência, a dificuldade da rede. Geralmente, as dificuldades conseguem ser comum entre a rede toda, para que a gente, né, possa dar uma formação em rede dos nossos professores. Nós temos também um programa de formação muito forte aqui no município de Atibaia, onde os professores também, durante o horário de serviço, durante o horário de aula, eles são retirados da aula para que eles possam fazer aí a formação da rede municipal. Além disso, nós temos também, né, as formações em HTCs, que são de extrema importância, e mais uma vez, eu falo da importância de formar o formador. Eu trago aqui para vocês a importância de formar o formador. Eu costumo dizer que o professor coordenador, ele deve ser o par mais experiente da escola, no quesito pedagógico, né? Pensando aí que nós temos os pares experientes na gestão
que é o diretor de escola, e temos o coordenador na parte pedagógica, esse coordenador, ele tem o papel de formar o formador, se ele tem experiente na escola. Então, uma outra questão que eu trago também é a importância da formação dos professores coordenadores, porque durante os HTPCs, né, às vezes cada município tem aí a sua sigla, uns falam ATPC, que é o horário de trabalho coletivo, pedagógico, esse coordenador também utilize desse horário e, nesse momento, procurar trabalhar as dificuldades, fazer formação baseado naquilo que a sua escola tem dificuldade. Então, a Secretaria de Educação, ela olha para um todo, ela olha para as deficiências e dificuldades da rede e ela orienta, ela direciona o coordenador a olhar para a deficiência específica da sua escola. Porque eu disse para vocês no começo que muitas vezes as dificuldades são comuns, mas nem sempre, né? Sempre tem uma escola ou outra que precisa de uma atenção maior, ou que a dificuldade é diferente da dificuldade da rede toda, e aí entra o papel da secretaria em pontuar isso junto ao professor coordenador, e o professor coordenador fazer aí as suas formações baseadas nessas deficiências, nessas dificuldades específicas da sua unidade escolar também. Um outro momento de formação que a gente considera como formação muito importante, e ainda falando do professor coordenador, é o acompanhamento em sala de aula. Nós sabemos a importância, e quando nós falamos do acompanhamento em sala de aula, não é para ficar vigiando o professor, não é para ficar apontando os erros, é justamente para que ele tenha aí subsídios de preparar as suas formações em HTPC, de fazer as orientações pedagógicas para que esse processo de ensino-aprendizagem ocorra da melhor forma possível. Então, eu costumo dizer também que o acompanhamento do professor coordenador em sala de aula também não deixa de ser um momento formativo, porque naquele momento o professor coordenador está assistindo às aulas e ele também, a partir das aulas que ele assiste, ele consegue fazer as orientações para que esse professor possa evoluir, para que esse professor possa intervir nas dificuldades dos seus alunos e ter aí o sucesso escolar de todos. Então, eu acredito que a formação tem várias frentes. E a última frente, né, então, nós, enquanto secretários de educação, olhamos a rede, temos que olhar para esses formadores das escolas, que são os nossos os professores coordenadores, que são os responsáveis pela formação contínua, semanal, desses professores em HTPC. E existe um outro tipo de formação que aí a gente já precisa de políticas públicas. E eu venho aqui trazer uma reflexão nessa questão das formações de políticas públicas, né? De um direcionamento maior aí do nosso governo federal, do MEC, que é o Ministério da Educação, que conduz as políticas públicas educacionais do nosso país. Então, eu acredito que nos últimos tempos nós não tivemos aí muitas políticas públicas nesse sentido de incentivo à formação, incentivo a cursos de pós-graduação aos professores e subsídios, né, dar todo o suporte para as redes de ensino, para os estados e municípios terem aí recursos, financiamentos para as formações. Então, eu acredito que nós temos, né, diversas fatias aí de responsabilidades para a formação do professor, e eu acredito que se cada um fizer o seu papel, nós teremos aí professores muito bem formados. Deixando aqui, né, também uma reflexão, como presidente da Undime São Paulo, eu trago um pouquinho da dificuldade dos municípios em contratar informações, principalmente os municípios pequenos, né? O estado de São Paulo tem 645 municípios, no entanto, desses 645, a maioria são municípios pequenos, né? Então, de municípios de pequeno porte. O foco dessa formação que você tem propiciado em Atibaia
E como que você tem alguma ideia, ou como se garante que essa formação, né, ela se sustente, porque às vezes, né, também falo pela minha experiência, né, às vezes a gente faz alguns focos de formação, e naquele momento em que a formação está ocorrendo, a gente tem mudanças, às vezes, nos itens, depois, quando a formação deixa de ocorrer, as práticas anteriores, muitas vezes, não, lógico, não sempre, né, mas às vezes elas retornam. Então, como é que você pensa essa questão aí da formação, de modo que esse processo de mudanças de práticas e tudo mais ocorram ao longo do tempo, né? Qual é o foco dessa formação e o que é que tem dado certo aí em Atibaia, que você observa que tem mudado a perspectiva do resultado dos alunos? Vamos lá. Então, assim, quais as formações, né, que nós oferecemos, né, e aonde nós buscamos essas formações? Então, a gente procura fazer parcerias, muitas vezes, com institutos. Então, aqui em Atibaia, a gente não faz grandes contratações de formação, porque a gente vai mesmo em busca aí do que está ao nosso alcance, do que é possível. Então, quando eu digo que a gente precisa, né, buscar formações, e claro que é necessário investimento financeiro, mas a gente tem muita formação, muitos institutos e fundações, né, que estão aí à disposição para isso. Além disso, nós temos as parcerias com as editoras, que fornecem o material didático, a gente utiliza o PNLD, então também nós não compramos nem o sistema de ensino, mas nós fazemos aí uma parceria com essas editoras, depois que a gente fecha aí o PNLD, para que possa ter formação direto com os autores desses materiais. Então, a gente tem conseguido aí um sucesso muito grande também com as editoras, de fazer aí parceria com os autores. Então, nós já tivemos diversas formações diretamente com os autores, até para entender qual que foi o objetivo daquela atividade, quando o autor propôs aquela atividade no livro didático, várias oficinas nesse sentido. Então, a gente procura fazer essas formações bem práticas do dia a dia mesmo, e realmente, Alessandra, essa questão que você trouxe, que muitas vezes você traz uma formação pontual, naquela semana, todos os professores realizam as propostas, as atividades, colocam nos seus semanários, passa um tempinho, parece que aquilo acaba esfriando, né? Então, por isso que esse processo de formação e acompanhamento, ele deve ser contínuo. Então, por isso que quando você planeja uma formação, ela não pode ser apenas uma formação pontual, ela tem que fazer parte daquele processo do dia a dia. E quem vai fazer esse acompanhamento é o professor coordenador, né? Então, por isso que nós temos que ter formação para o professor coordenador, para que ele tenha aí competências, evidências, subsídios, argumentos, para que ele possa ir acompanhando, cobrando, fazendo essa correlação da teoria com a prática, né? Então, é mesmo um processo, não é um processo simples, mas é um processo que deve acontecer. Então, por isso que a formação, ela não pode acontecer apenas por si. Vem um formador, dá a formação e vai embora, né? Então, nós precisamos da formação e de um acompanhamento para que, de fato, a gente garanta que essa formação esteja acontecendo no chão da sala de aula. Ok, obrigada, Márcia, aí, pelas suas colocações. Tem também uma outra questão aqui, apresentada pela Renata, que ela pergunta assim, mesmo se os professores... será que isso resulta em melhores resultados, né, dos alunos? O quanto alunos influenciam esses resultados, né? Acho que, assim, é uma discussão que a gente pensa que não é exclusivamente questão, né, da formação dos professores, e acho que a gente precisa pensar o que efetivamente é uma formação de qualidade, ou uma boa formação, ou o que quer dizer professores bem formados, né? É necessária a formação contínua, e essa continuidade ocorre ao longo da
vida do professor, né? No processo de desenvolvimento profissional, nossa profissão, né, requer que estejamos sempre em formação, né? Isso é uma questão necessária. Então, assim, a questão aqui que a Renata nos traz é: será que isso resulta efetivamente, né? E qual seria, na sua opinião, o impacto, né, desses processos formativos no resultado de aprendizagem dos alunos? Então, Alessandra, eu costumo dizer que nós, profissionais da educação, muitas vezes nós não damos o devido valor à nossa profissão. Eu costumo dizer que a educação ela é uma ciência. Assim como ciência, ela deve ser estudada constantemente. Então, nós somos profissionais, nós somos cientistas da educação, mas isso, como toda ciência, nós temos que estar em constante formação. Trago um exemplo aqui, faço uma comparação. Eu estou lá para ter um filho, né? Vou lá para ter aí fazer um parto, estou grávida, vou fazer um parto, e o meu ginecologista, o meu obstetra, que vai fazer aí o meu parto, eu olho no currículo dele, a última formação que ele teve foi 1900 e bolinha, né? Então, eu corro o risco dessa minha cesárea ter aí o corte, né, na vertical, ao invés do corte na horizontal que se tem hoje, né? Ou mesmo um parto mais humanizado, enfim. Então, a mesma comparação a gente acaba fazendo, né, com os professores. Então, nós não podemos parar no tempo, porque a educação, assim como a medicina, né, nós temos as nossas evoluções, os alunos não são os mesmos, e para tudo isso a gente precisa de formação. E com certeza, o professor bem formado, e principalmente naquela formação continuada, não tem como não ter bons resultados. Se o professor ele está sendo formado e não está tendo resultado na sua sala de aula, precisa ver o que está acontecendo, né? E será que de fato ele está conseguindo colocar em prática essa formação? Está tendo um acompanhamento? Porque, como eu disse, só a formação pela formação não traz resultado se o professor não estiver colocando em prática. Então, nós precisamos da formação e desse acompanhamento. E também o professor, a gente precisa sair daquela questão do senso comum, né? Muitas vezes o professor acaba indo fazer uma formação, ele não acredita naquele formato, né, naquela estratégia de ensino, e ele apenas faz por fazer e continua fazendo aquilo que ele sempre fez, usando o senso comum. Por isso que eu falo que a educação é uma ciência, né? Nós não podemos usar do senso comum. Nós temos que estudar, ter argumentos, né, com o professor, e por isso que eu volto a falar a importância do professor coordenador ser o par mais experiente, para que ele possa, junto com o professor, refletir, para que ele possa argumentar junto com o professor, questionar o professor em algumas práticas, baseando tudo na questão da formação, né? Porque se a gente não tem argumento e o professor ele é resistente a uma mudança, a implementar uma nova prática, e a gente não tem argumentos para esse professor, ele vai continuar fazendo, porque ele vai entender que aquilo é o correto, porque está no senso comum. Ah, porque eu sempre fiz assim, o aluno sempre aprendeu assim, e é assim que eu vou fazer. Então, a formação, ela também é importante, porque ela traz subsídios teóricos, e muitas vezes, né, com índices, para mostrar a importância da transformação da prática, a importância de implementar uma nova estratégia de ensino, a importância de refletir sobre processos de ensino-aprendizagem, né, como o aluno aprende. Então, a gente precisa entender também como esse aluno aprende, como esse aluno raciocina, né? Nós estamos aqui no congresso de matemática, né? Então, é muito importante os professores entenderem todas as estratégias que os alunos utilizam para chegar naquele resultado. Não é simplesmente a estratégia do professor. Então, o professor ele tem que estudar todas essas estratégias e ele tem que entender, né, o pensamento do aluno para que ele possa fazer a intervenção correta. E ele só vai conseguir entender tudo isso
através das formações, porque só o dia a dia, só a prática do dia a dia não basta, principalmente nos tempos de hoje, em que os alunos estão aí, né, em uma metamorfose, eu costumo dizer que é uma metamorfose constante, né, os nossos alunos estão mudando aí os seus comportamentos, os seus interesses, as suas estratégias, os seus pensamentos, e também tudo isso se deve, né, ao momento, às influências digitais, a todos os estímulos que os alunos têm fora do ambiente escolar. Então, nós precisamos estar o tempo todo em formação para a gente poder entender esse processo de aprendizagem dos alunos, para que a gente possa, de fato, né, chegar até o aluno, fazer as intervenções necessárias, fazer as intervenções corretas, né, e eu costumo dizer que nós, através da formação, nós fazemos as correções de rota, né, então a gente avalia o aluno, a gente procura enxergar as dificuldades do aluno, e a partir dessas dificuldades eu vou estudar, eu vou me formar, para que eu possa fazer as correções de rota. Legal, Márcia, pelas suas colocações. Eu vou aproveitando aqui, então, fazendo outras perguntas a partir do que você vem trazendo, porque eu acho que é bem interessante as suas colocações, né? Você falou também, acho, no começo, na sua apresentação, que vocês fazem uma avaliação externa, mas que ela é conduzida pelo próprio município, né? Pela prefeitura, e também realiza avaliações externas, tipo Prova Brasil, ou outro, não sei também se vocês participam ou participaram do SARESP, aí na rede, enfim. Mas como nós estamos também num seminário de matemática, né, eu gostaria de que você comentasse um pouquinho sobre os resultados, né, dos seus alunos, como que você tem observado esses resultados ao longo do tempo aí na secretaria, né, que você já trabalha há bastante tempo, mas está há praticamente 8 anos como gestora, né, como dirigente. Como que é o resultado deles com relação à matemática, né? Como você tem observado esse resultado e como tem pensado se é um resultado que vem sendo melhorado, se ele é um resultado esperado ou você considera ainda insuficiente, né? E como que vocês organizam também esse processo de formação, se há outras parcerias, se você tem da Secretaria Estadual de Educação, perdão, do Ministério da Educação, né? Se vocês trabalham também em parceria com universidades, nesse processo de formação dos professores, com vistas, né, à melhoria da aprendizagem dos alunos. Bacana a sua pergunta, Alessandra, e assim, você leu o meu currículo, você viu que eu sou formada na área de humanas, né, a minha primeira formação é letras, e aí depois, justamente para fugir da matemática, que o Miguel não nos ouça aqui, os professores de matemática que estejam aí trabalhando, acompanhando a nossa live, mas justamente eu digo que olha a importância do papel do professor nos anos iniciais, nesse trabalho, né, com os alunos, porque eu tive um trauma na infância, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, com a matemática, né, eu tinha muita dificuldade em aprender fração, e por conta disso, eu fiquei aí com esse trauma na matemática, né? Então, eu acho que a matemática, ela é bem desafiadora, e a gente precisa tomar muito cuidado em como ensinar a matemática aos nossos alunos, e eu me preocupo um pouco, e eu vou além, porque quando a gente fala da área de humanas, né, é um pouco meio que natural, né, do professor, né, a língua portuguesa, essa área de ciências humanas, ciências da natureza. Já a matemática, né, está na área de exatas, e aí a gente precisa pensar um pouquinho mais, né, aquele professor
tem que ter um pouquinho mais de experiência e de conhecimento na área. Então, você sabe que depois que eu virei professora, eu fiz primeiro magistério, antes de fazer letras eu fiz magistério, e quando a gente faz magistério, a gente acaba fazendo aí, dando aula, né, polivalente até, na minha época que eu dava aula era a quarta série, hoje é o quinto ano do ensino fundamental. E eu sempre gostei dos alunos maiores, eu sempre gostei de dar aula para os alunos que hoje são do quinto ano. Só que lá, os alunos maiores, nós temos fração, nós temos tudo isso, né, números decimais, que é bem mais complexo, né, para quem não gosta da matemática e para quem tinha trauma de matemática, e o meu trauma começou na fração, então a gente procurou, eu procurava, enquanto professora, não levar esse trauma, né, não passar aos meus alunos esse trauma que eu tive. Então, eu sempre procurei, mas isso era uma iniciativa minha, né? Eu sempre procurei estudar muito por conta própria a matemática e levar atividades práticas, porque através da prática eu consegui entender melhor até para eu poder ensinar os meus alunos, né? Só que nem sempre os professores têm essa consciência. Eles têm as suas dificuldades, né? Muitas vezes tem até receio de pedir ajuda, de perguntar, de solicitar aí, né, tirar dúvida com um colega ou mesmo com o coordenador, e muitas vezes acaba deixando aí uma lacuna nesse processo de ensino-aprendizagem, principalmente na área da matemática. Então, assim, olhando entre a matemática e a língua portuguesa, sem dúvida alguma, eu acho que a matemática ela merece uma atenção especial na formação dos nossos professores, principalmente dos professores dos anos iniciais. Por quê? Nos anos finais, já são professores especialistas, a gente imagina que quem foi para a área de exatas é porque conhece, gosta, e aí eu trago uma outra situação também para refletir. Muitas vezes esses professores, como eles entendem e têm aí, né, todo o conhecimento na matemática, esses professores especialistas, muitas vezes eles não conseguem enxergar a dificuldade dos alunos, porque para ele é tão óbvio aquele resultado, para se chegar naquele resultado é tão simples, porque ele tem essa habilidade, né? Ele já foi para a área de exatas porque ele tem essa facilidade na matemática, e aí muitas vezes ele não consegue enxergar a dificuldade dos alunos. Mas voltando aos professores dos anos iniciais, nem todos os professores que estão, né, nos anos iniciais têm formação específica na matemática. E aí, por isso que a gente talvez vê aí os resultados, né? Eu acabei de abrir aqui o nosso IDEB aqui de Atibaia, e hoje Atibaia está, né, com 84% dos alunos no nível adequado, na competência de leitura e escrita. Então, hoje Atibaia tem um IDEB consideravelmente bom, é 7,4, né? Nesse 7,4, 84% dos nossos alunos estão no nível adequado, né? Então, a gente está com uma porcentagem bem legal dos alunos que saíram da rede no nível adequado, em língua portuguesa, só que daí em matemática a gente já cai para 72%, né? Claro que se comparado aí ao Brasil, nós estamos bem. No entanto, se comparado à língua portuguesa, nós ainda temos uma defasagem. E isso, eu acredito que seja em todos os municípios, isso acontece em geral no Brasil. Né? Eu estou pegando, por exemplo, as escolas estaduais aqui no município, 76% estão com nível adequado em língua portuguesa e matemática, 71%. Então, a matemática está sempre abaixo aí da língua portuguesa. Então, por isso que a importância aí de investir nessa formação dos professores, principalmente os professores dos anos iniciais. No entanto, precisa também ter um olhar aí para esses professores, né, dos anos finais. Eu estou abrindo aqui
o resultado do IDEB, né, a nível nacional, no Brasil nós temos, no ensino fundamental 2, né, 36% dos alunos no nível adequado em português, e em matemática apenas 16%, isso nos anos finais. Então, assim, é de se pensar. Eu gosto muito de usar dados de avaliações externas, porque são índices, indicadores para realmente elaboração de políticas públicas. Então, hoje, se a gente for olhar os dados do IDEB, do país todo, e aí de todos os municípios, a gente vê diferença do nível de aprendizado, né, das proficiências aí que os alunos atingiram na matemática, se comparado à língua portuguesa. Então, aí a importância, né, de pensar em políticas públicas voltadas para a formação do ensino da matemática, né, porque, e eu falo no ensino da matemática, como eu disse, muitas vezes o professor, ele sabe muito bem a matemática para ele, mas ele não sabe passar isso para o aluno, como fazer as intervenções corretas e como fazer as intervenções necessárias para aquele aluno. E aí eu acho que você perguntou a questão de parcerias, né, Alessandra, com universidades, né? Então, a gente, aqui em Atibaia, a gente não tem, né, parceria aí com nenhuma universidade. Nós temos apenas uma universidade no município, mas eles não têm cursos na área de exatas. Então, a gente acaba buscando mesmo aquelas parcerias que eu disse para vocês. Através das editoras, a gente tem uma parceria bem forte com as editoras que trabalham conosco, e essas editoras buscam aí profissionais que são formadores nas áreas, e geralmente a gente tem também a formação com os próprios autores dos livros didáticos, e também algumas formações com institutos e fundações. Não temos nenhuma parceria com o governo federal. Este ano, nós iniciaríamos um processo de formação com o Estado, seria uma parceria da Undime São Paulo com o Estado, né? Então, a Undime representando aí todos os municípios, nós estaríamos levando formação por conta da implementação da BNCC e do Currículo Paulista. Então, nós tivemos no ano passado e os anos anteriores a participação, a Undime participou ativamente da elaboração do Currículo Paulista, e este ano seria o ano em que nós estaríamos levando formação a todos os municípios sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo Paulista. Aí, infelizmente, veio a pandemia, né, nós tivemos que suspender todas essas formações, não conseguimos dar continuidade nem de forma remota, porque daí veio, né, essa enxurrada de problemas por conta, né, de suspensão de aula, os municípios tiveram que se reorganizar, enfim. Então, nós, infelizmente, não conseguimos e iniciaríamos uma formação em parceria com o governo do estado, que, na verdade, eu entendo que é o que deve acontecer. Nós temos que ter, né, políticas públicas e parcerias e regimes de colaboração desde o governo federal até chegar nos municípios. Esse ano nós teríamos com o estado, mas, infelizmente, por conta da pandemia, nós não conseguimos dar sequência nesse trabalho. Entendi. Então, assim, até, por exemplo, até esse momento, vamos dizer, os esforços de formação de professores, né, na rede de Atibaia têm sido conduzidos por vocês mesmo, por você, pela sua equipe, pela prefeitura, no sentido de buscar essas parcerias e também em termos de financiamento, né, de financiar esse processo formativo. Não há nenhum programa ou algo vindo de outras esferas governamentais para fazer esse processo de colaboração no processo de formação dos professores, né? Tem algumas questões aqui também, Márcia, de uma xará sua, Márcia Leal. Ela pergunta, né, quais os resultados qual e quante dessas formações nas regiões envolvidas, né?
quais melhores foram evidenciadas nos resultados dos processos de aprendizagem dos estudantes através das formações, né? Acho que, pelo que eu entendi, se há algum tipo de formação ou algum modelo, algo específico que você tenha percebido um maior impacto na sua rede. E a Ivonete também questiona a questão do trabalho com a matemática na educação infantil, né, que embora, felizmente, né, não é um nível, né, de educação que tenha sido avaliado de forma externa, pelo menos por enquanto, né, que a gente saiba, mas como que é esse processo também na educação infantil, o trabalho com a matemática. Respondendo aqui a minha xará, Márcia, né? Então, assim, nós temos várias evidências, e aí eu não consigo trazer aqui para vocês, mas a gente pode até pensar numa próxima conversa, e eu posso preparar um material para vocês, olhando os resultados do SAEMA de um bimestre e comparando o resultado com o bimestre seguinte, quando nós fizemos a intervenção através das formações. Né? Então, fica muito nítido quando a gente observa algumas habilidades que estão em defasagem, e aí a gente traz a formação para o professor nessas habilidades, faz totalmente um trabalho de acompanhamento dessa formação em sala de aula, e aí a gente compara com o bimestre seguinte, e a gente vê o quanto esses alunos conseguiram atingir as habilidades que antes não tinham, né, que tinham deixado como defasagem. Então, a gente consegue olhar justamente, por isso que eu falo que a avaliação e o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem é o que vem trazer a questão da quali quantitativo também, né, a questão da qualidade e da quantidade. Então, é isso que traz aí o nosso balizamento. Por isso que eu falo que não dá para ficar fazendo formação, né, de baseadas, só dando formação, sem ter esse acompanhamento, né? Então, o acompanhamento e ter dados, né? E esses dados, eles vêm através das avaliações dos alunos, através do resultado das avaliações, né? E falando um pouquinho da educação infantil, é a minha área, eu sou especialista em educação infantil, e a gente percebe a importância do trabalho no concreto, a importância do trabalho aí dos campos de experiência, para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, para o desenvolvimento integral da criança. E, mais do que nunca, nós sabemos que as crianças acabam se desenvolvendo, e isso já tem, né, muitas pesquisas, a maior parte do desenvolvimento de uma pessoa acontece na primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, olha a importância da educação infantil para o estímulo dessa construção, desse raciocínio lógico-matemático, a construção aí dessas noções, né, de tempo, de espaço, enfim. Então, o trabalho na educação infantil, na área da matemática, ele tem que vir muito aí ao encontro dos campos de experiência. Eu acredito que a BNCC foi muito feliz quando trouxe os campos de experiências e não trouxe disciplinas e matérias para a educação infantil, porque na educação infantil as crianças aprendem vivenciando, experimentando, então é através dessa experiência que a criança vai construindo o seu processo de raciocínio lógico-matemático. Acho que eu respondi, Alessandra? Creio que sim, Márcia. Respondeu sim. Aí também, eu não sei se você quer dar conta de algo que você tenha preparado, porque há mais questões aqui, ou você prefere que eu vá trazendo as questões para você e a gente vai nessa conversa? Eu acho que eu já fiz aí uma contextualização geral da minha fala, e eu acho que é legal agora a gente ir respondendo aí as dúvidas, né, do pessoal. Ok, então, tem uma pergunta da Carla aqui sobre o ano letivo de 2021, mas antes disso, eu gostaria que você comentasse, então, um pouco como que vocês estão trabalhando, né, nesse processo atual, né, com a questão da pandemia, né, como é que está a relação, a interação com os alunos, que propostas vocês têm desenvolvido
nos diferentes segmentos de ensino, né, na educação infantil, ensino fundamental, e também, depois, essa questão da Carla, né, como que você, no seu município, pretende iniciar o ano letivo de 2021, em termos de formação de professores, né, se já a previsão aí de algo nesse sentido, e também na perspectiva mesmo do ano letivo das crianças, né, como que se pretende, o que vocês têm planejado, pensado para esse momento futuro. Bom, vamos lá. Vamos falar de pandemia agora, que é justamente, né, o momento que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que, falando aí de formação, nenhum de nós, né, jamais imaginava, né, quando estávamos lá no magistério ou fazendo a nossa graduação, que algum dia nós passaríamos por um processo como esse na nossa carreira. E, por conta disso também, né, nenhuma faculdade e nenhum curso se planejou e se programou para ter disciplinas, né, por exemplo, de teoria e prática da administração escolar em tempos de pandemia, teoria e prática pedagógica em tempos de pandemia. Então, realmente, essa pandemia nos pegou de surpresa. Eu não gosto de dizer que foi um ano perdido, porque nós tivemos inúmeras aprendizagens. Claro que nós tivemos aprendizagens diferentes daquelas que os nossos alunos teriam se estivessem em sala de aula. No entanto, mais do que nunca também veio mostrar a importância do trabalho com as habilidades e as competências, né? Que a gente não deve ensinar o aluno a partir de conteúdos, e sim ensinar o aluno a ter habilidades e competências, porque a partir do momento que ele tem habilidades e competências, ele tem autonomia também de buscar esses conteúdos, né? Eles têm autonomia de um aprendizado, né? De ir em busca desse aprendizado. Enfim, mas trazendo aqui um pouquinho para vocês, né? Como que a gente vem trabalhando aqui em Atibaia, e eu acredito que eu também falo em nome aí de todos os municípios paulistas. No começo foi um susto, foi realmente da noite para o dia essa suspensão das aulas. Nós não tivemos tempo de planejar e nem de pensar como seria o processo pedagógico nesse período de pandemia. A princípio, a gente achou que fosse algo que fosse passageiro, né? Assim como nós tivemos aí em 2018, se não me engano, 2019, 2018, a questão do H1N1, nós tivemos alguns dias de suspensão de aulas, mas logo depois de 15 dias nós retomamos, né? Logo veio a vacina, enfim. Então, a gente achava, a princípio, que seria algo passageiro, né? Que essa quarentena seria, no máximo, 40 dias e que depois nós estaríamos de volta. Então, nesse primeiro momento, a suspensão de aula foi simplesmente suspensão mesmo. A maioria dos municípios não conseguiu pensar em estratégias de colocar em prática, né, o pedagógico no dia a dia dos nossos alunos. E por isso, muitos municípios, e aí nós seguimos o Estado, fizemos a suspensão das aulas e antecipamos as férias dos professores, as férias escolares, né, dos professores e dos alunos, que seriam em julho. Essa suspensão, ela foi pensando que depois nós estaríamos de volta, e que nós não perderíamos tantos dias letivos, e também para preparar, né, esse possível ensino remoto que nós poderíamos ter se a gente não conseguisse retornar logo. E hoje nós estamos praticamente até agora, né, muitos municípios, pelo menos a grande maioria do estado de São Paulo, continua com as aulas suspensas, as atividades escolares suspensas. E hoje, o que os municípios vêm fazendo, que a Atibaia está fazendo também? Nós criamos uma plataforma digital, onde os alunos têm acesso a essa plataforma, com atividades, com quiz. A Atibaia também, além de ter a plataforma, nós também colocamos no site da prefeitura em PDF as atividades, porque muitas vezes a família não tem como acessar a plataforma, mas tem como alguém acessar o site, baixa as atividades em PDF, imprime
e leva para a criança. E se mesmo assim a família não tem as condições, nós fazemos a impressão das atividades nas escolas e entregamos às famílias. Nós temos ainda aquelas famílias que não vão até as escolas e nós estamos indo até as famílias. Então, o lema aqui em Atibaia é nenhum a menos, né? Os nossos professores, coordenadores e diretores sabem desse nosso compromisso, que é em busca de todos os alunos, fazer essa busca ativa de todos os alunos. Nesse primeiro momento, nós temos alguns objetivos com esse ensino remoto. Manter o vínculo com as famílias, que é muito importante manter o vínculo com essas crianças, para que essas crianças, né, continuem sendo acompanhadas, mesmo que de forma remota, e para que a gente possa manter o aprendizado dessa criança. Então, nós sabemos, e não estou aqui para tapar o sol com a peneira, que apesar de todos os esforços dos nossos professores, o ensino não é da mesma forma, né, e não tem a mesma qualidade que quando era o presencial. Eu disse que a educação, né, a escola tradicional, ela foi aniquilada com essa pandemia, porque agora vieram várias reflexões, né, que a gente precisa fazer sobre esse novo momento da escola. No entanto, a gente sabe que presencialmente o rendimento do aluno ele é muito melhor, né? Porque é a questão do monitoramento. Volto a falar aí a importância desse monitoramento, não só do professor em formação, mas também desse aluno, né? De ter esse acompanhamento. Então, nesse primeiro momento, a gente procurou manter o vínculo com as famílias e manter o aprendizado, né? Nós não quisemos ser tão audaciosos de inserir conteúdos novos ou delegar às famílias, né? Ensinar conteúdos novos para os alunos. E aí eu fico pensando, principalmente na matemática, né? Como uma família simples, humilde, vai ensinar fração, número decimal, enfim, né? Expressão numérica para os alunos que muitas vezes nem as famílias conseguem. Então, assim, a gente está vivendo momentos bem difíceis, onde nós precisamos da parceria das famílias, e aí os professores estão se reinventando, fazendo aula pelo YouTube, plataformas, para que eles possam tentar chegar de alguma forma aos alunos e tentar intervir, né, da melhor forma possível, mesmo que de forma remota. Aqui em Atibaia a gente usa um material também apostilado, além dos livros do PNLD, e são de conteúdos de língua portuguesa e matemática. Os alunos gostam muito desse material. Nós também enviamos para casa esse material para que os alunos pudessem, com o acompanhamento do professor, irem realizando essas atividades. E agora, nesse último bimestre, como nós optamos pelo não retorno das aulas ainda, nós também fizemos a impressão de mais uma apostila, né, com conteúdos que os alunos conseguem realizar com autonomia, para a gente poder finalizar esse ano letivo. Então, assim, a gente, como eu disse, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Os nossos alunos não aprenderam, não tiveram um aprendizado adequado, os conteúdos, as habilidades e competências, né, necessárias para o ano. E também não é hora de falar em reprovação, né? Nós não temos essa prática de reprovação, e sim nós temos que pensar nessa progressão continuada e em estratégias efetivas de recuperação. Então, agora aqui em Atibaia, até a Carla perguntou, né, como que o município pretende iniciar o ano letivo de 2021. Falando um pouquinho desse início, né, aqui em Atibaia, como eu disse, a gente não conseguiu, e assim como nenhum dos municípios conseguiu, fazer um planejamento da suspensão das aulas. Nós temos a obrigação de fazer esse planejamento de retorno, né? É uma responsabilidade muito grande, nós, enquanto gestores, secretários de educação. E uma outra preocupação que eu trago aqui também, nós estamos num período eleitoral, onde pode ser que os prefeitos sejam trocados, os seus secretários também. Então, mais do que nunca, esse planejamento para o início de ano letivo 2021, com segurança, bem planejado, é fundamental.
Então, nós já iniciamos o planejamento do retorno. Quando eu anunciei esse início de planejamento de retorno, né, muitos ficaram preocupados, achando que estaríamos retornando às aulas, mas esse planejamento é necessário, independente de ter previsão ou não de retorno. Então, além do planejamento dos protocolos sanitários, que todos os nossos profissionais estão passando por treinamento, nós estamos também construindo, elaborando os protocolos pedagógicos. Nós temos que olhar a nossa grade curricular, olhar aquilo que o aluno conseguiu dar conta ou não esse ano, para que nós possamos priorizar as habilidades e as competências que ficaram este ano a desejar, priorizar para o ano que vem, junto com as habilidades e competências do próximo ano. A gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar esse ano letivo. Outro dia uma mãe falou assim para mim: ai, Márcia, você falou que a gente não pode reprovar os alunos, mas aí eu tô com medo de vocês darem 2 anos em um, porque eu falei para ela que nós vamos resgatar todas as habilidades, as competências desse ano. E qual é a ideia da família? Que nós vamos dar 2 anos em um, e não é isso. Então, aí está o trabalho, mais uma vez, da Secretaria de Educação, e eu enfatizo também que hoje ainda nós não temos nenhuma política pública federal, e isso faz muita falta para direcionar os municípios. Porque essa questão da pandemia não é só aqui em Atibaia, não é em Campinas, não é aqui na região. Isso é no país todo. Então, nós precisamos de políticas públicas que nos deem norte de como replanejar e de como reorganizar esse currículo, porque hoje um aluno, ele está aqui no estado de São Paulo, mas ele pode ir para o Pará, ele pode ir lá para o Sul, e a gente precisa que todos os estados, todos os municípios, todas as redes estejam fazendo o mesmo trabalho. Enquanto nós não recebemos nenhuma política pública do governo federal, nós caminhamos aqui em Atibaia de forma independente, né, estudando aí esse protocolo pedagógico, fazendo um levantamento do que foi possível os alunos aprenderem ou não, e quais são as habilidades, competências que os alunos não conseguiram atingir esse ano, para que a gente possa priorizar para o próximo ano, fazendo aí um balanço das habilidades e competências do ano seguinte, para não também haver uma sobrecarga. Nós chegamos a fazer tudo, e ouvindo também algumas fundações e institutos, a gente entende que nós teremos aí 2 anos para resgatar aí o que ficou defasado nesse ano, agora nesse período da pandemia. Eu acho que é isso, eu não consegui explicar. Entendi. Eu acho interessante você colocar, né, que vocês se organizaram, uma questão que é importante, não focando em uma frente só no trabalho nesse momento, né, procuraram todos os possíveis de chegar aos alunos, às famílias, né, de atingir, né, essas famílias, de manter esse contato, e focando também de pensar nas aprendizagens possíveis, né, e a sua colocação traz diferentes frentes, né, é gravação de aula, é o uso da plataforma, é impressão de material, se não vem buscar, leva o material, enfim, um trabalho bastante ativo mesmo nesse processo, né, essa busca ativa do aluno, achei bem interessante, né, e essa preocupação efetiva com essa organização para a continuidade, né. E em termos da formação dos professores, vocês em Atibaia, ou mesmo pela Undime, né, você disse que a Undime vocês estavam se organizando para o processo de formação com vistas aí à implementação do currículo do Estado de São Paulo, e a BNCC, e acabou se suspendendo um pouco esse processo, até porque todos os secretários precisaram ter o olhar muito voltado para suas próprias redes nesse momento tão atípico, né, que vivemos. Mas a Undime tem alguma articulação e tem pensado um pouco nesse processo para um apoio aos secretários municipais de educação, tanto na perspectiva da formação dos professores, de maneira mais geral, vamos dizer assim, para a implementação desses currículos, quanto para essa questão que você traz desse rever, né, desse novo olhar para esse currículo,
pensando as prioridades e entendendo que as aprendizagens de 2020 dos alunos foram diferentes daquelas que se esperava, né, num processo comum, mais regular, né, aquele que a gente está mais acostumado das aulas presenciais. Então, queria que você focasse um pouquinho nessa questão da formação dos professores, tanto em termos aí do município, quanto na organização da Undime. Vou falar agora enquanto Undime, né? Porque hoje os municípios, eles estão bem órfãos de políticas públicas federais, então a Undime é que vem, né, tentando nortear os municípios nesse sentido, mas o que é importante deixar claro aqui, a Undime não tem papel de criar políticas públicas, nós só fazemos aí a interlocução e nós nem podemos, né, nós nem temos aí essa autorização de criar políticas públicas. A Undime, ela faz aí essa intermediação, né, essa interlocução com os governos federal, o governo federal e os governos estaduais. Então, nesse sentido, que a Undime muitas vezes acaba ficando um pouquinho de mãos atadas. Claro que nós temos os parceiros da Undime, que são as editoras, e as editoras nos ajudam muito com as formações. Quando nós oferecemos formações aos municípios, é através das parcerias com as editoras, mas o foco maior da Undime sempre foi dar subsídios aos secretários municipais e essa interlocução com as outras esferas de governo. No entanto, agora, muitas fundações, né? Então, nós temos diversos institutos renomados que têm a parceria com a Undime, tanto a Undime Nacional quanto a Undime São Paulo. Um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, nós temos uma parceria com a Fundação Lehman, a revista Nova Escola, e nós montamos um material educacional para a educação infantil. Então, nós montamos várias aulas, fizemos uma seleção entre os professores do estado todo, e nós montamos um material educacional voltado para a educação infantil, de acordo com a BNCC e de acordo com o currículo paulista. E aí, a partir desse material, nós estaremos, né, fazendo a impressão desse material em parceria com o governo do estado. Faremos em breve aí o lançamento desse material. Todos os municípios estarão recebendo esse material de apoio à educação infantil, com aulas, com sugestões, reflexões, enfim, um material bem prático mesmo, voltado para os campos de experiência na educação infantil. Então, a Undime tem feito esse trabalho de parceria, né, com os governos de outras esferas e também com institutos, porque muitas vezes a gente precisa de financiamento. Uma outra questão muito importante que a Undime vem fazendo é a parceria com o Instituto Ayrton Senna, e eles estão trabalhando conosco e vão oferecer aos municípios formação de educação socioemocional. Então, né, mais do que a língua portuguesa, a matemática, as ciências humanas e da natureza, a gente precisa olhar para esse professor que estará retornando de uma pandemia, que também teve as suas fragilidades e que também teve que segurar aí a peteca e que vai estar recebendo os alunos que virão de diversos contextos, né, diferente do aluno vir de umas férias, ele estará vindo de um momento quase que de um ano todo, né, convivendo aí diariamente ou com familiares, enfim. Então, nós temos que ter esse olhar muito focado agora na educação socioemocional. É uma das 10 competências gerais da BNCC, que muitas vezes a gente deixou de lado, e nós temos agora a parceria com o Instituto Ayrton Senna. Cada estado indicou 4 técnicos para receber essa formação, e esses técnicos estarão multiplicando, né, sendo aí os multiplicadores no estado todo. E fora, nós temos outras parcerias, nós temos uma parceria com o Instituto Reúna, e agora assumiu o nome de uma universidade que faz um trabalho lá em Minas, de avaliação.
agora sumiu o nome. E aí nós estamos também construindo um portal, né, para fazer aí os mapas focais, as prioridades dessas habilidades e dessas competências, uma avaliação diagnóstica para que os municípios tenham também aonde buscar essa avaliação diagnóstica, e nós sabemos que para o retorno das aulas, a avaliação diagnóstica ela vai ser super importante. Então, essa plataforma que a gente vem construindo aí junto com o Instituto Reúna, e com vários outros institutos que estão por trás, é justamente para dar subsídios aos municípios, né, dar um suporte para que ele tenha onde buscar esse apoio, essas informações, essas orientações. Então, a gente tem atuado nesse sentido, mais em parceria com institutos e formações do terceiro setor, do que propriamente com o governo federal ou estadual. Com o estadual, nós temos esses 2 projetos, que é a formação da BNCC e do Currículo Paulista, que nós tivemos que suspender, e a construção desse material da educação infantil. Essa construção a gente não parou, até porque era possível fazer de forma remota, e agora nós estamos nesse processo de lançamento do material e impressão para todos os municípios. Eu acho que é isso. Bem bacana aí, o que você colocou. Te perguntei pela Undime, Márcia, por conta justamente disso, né? A gente tem observado aí uma carência de políticas públicas e até de discussão efetivamente mais pública e mais sistematizada e organizada no sentido de um apoio, né, às redes de ensino, né? A gente observa que está cada rede, cada secretário, cada equipe de secretaria procurando fazer o seu melhor com os seus conhecimentos, dentro das suas possibilidades, mas de uma forma mais solitária, vamos dizer assim, né? Por conta de uma ausência de uma discussão mais centrada, né? Mais detalhada, enfim. E a Undime, como congrega, né, os dirigentes municipais de educação, e vem há muito tempo, né, fazendo essa conversa e trabalhando nas perspectivas e nas necessidades dos municípios, acaba assumindo um papel importante de congregar um pouco essa conversa, uma vez que não há muito uma posição diferente, né, de um outro órgão, ou de uma política pública, ou de uma esfera de governo que centralize e não digo centralize, né, mas que congregue um pouco dessa discussão e pense num processo de apoio mais efetivo, né. E aí, então, pelas suas colocações, a gente observa que as ações formativas e os processos de apoio futuros estão bastante voltados para a questão dessa retomada, né, desse entendimento da retomada e dos processos aí, das consequências e das possíveis fragilidades decorrentes desse processo que estamos vivendo hoje, né? Então, houve, me parece aí, uma reorganização de olhar, um olhar mais sensível para esse processo de discussão e um foco nessa retomada. É isso mesmo? Sim, estou fazendo uma interpretação correta? É isso mesmo, Alessandra. A Undime, nós nunca tivemos tantos associados como esse ano, né? Eu fico feliz porque, como presidente da Undime, bati o recorde de associados. Nós temos hoje 512 municípios associados à Undime. Eu, né, trago aí isso como... eu fico feliz porque, pela minha gestão, e ao mesmo tempo a gente vê o quanto os municípios estão carentes de apoio e de suporte. E esse também é um dos motivos, né, de eles se associarem à Undime. E hoje a Undime, ela é uma entidade muito respeitada, e nós temos cadeiras em várias esferas aí, inclusive até na questão de financiamento. Tudo passa também pela aprovação da Undime.
financiamentos aí do governo federal, do governo estadual. Então, tudo isso é muito importante, né? O DIME tem feito aí um papel de fazer um direcionamento, né? E um papel que seria mesmo de um governo federal. Mas nessa ausência, a gente procurou se unir, né? Então, assim, quem fez os direcionamentos, quem orientou os municípios nesse ensino remoto, quem falou para os municípios o que tinha que ser feito, né? Além dos pareceres do Conselho Nacional, que foram as únicas diretrizes que nós tivemos, foram mesmo nós, enquanto secretários de Educação, nos reunindo aí, claro que de forma remota, estudando e trocando experiências para que a gente pudesse chegar aí num denominador comum, né, que tivesse menos impacto negativo para o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Então, realmente é isso mesmo, a gente tem procurado dar esses subsídios aos secretários, justamente, né, por essa ausência de direcionamento que nós estamos vivendo aí nesses últimos tempos. Bacana. Eu acho que tem alguns comentários aqui também, pessoal comentando aí, agradecendo seus feedbacks, né? Dizendo que está bacana aqui a conversa e as suas colocações. Tem uma questão aqui sobre os livros utilizados a partir dos anos iniciais, se você considera que é um recurso adequado para a aprendizagem dos alunos, qual é a sua posição com relação à questão do uso, né, de livros didáticos e materiais didáticos. A última questão aqui. Aí penso que depois você poderia encaminhar, né, com as suas mensagens, né, gostaria que você falasse um pouquinho, né, você aqui representa para nós vários segmentos, né, é o professor do ensino público, é a gestão, é professor da universidade, né, então trazer algumas palavras, porque você tem uma atuação bastante ampla, né, o que é bem interessante em diversas frentes da educação, né, na formação inicial dos professores, na formação continuada dos professores, na gestão da rede de ensino, né, e também na gestão da escola, porque você é professora, diretora, né, da rede municipal, então é uma experiência bastante importante e ampla, né, na educação. Eu me identifico muito com você aí nesse processo também. Então, gostaria que depois você trouxesse, né, sua mensagem ao público, a essas pessoas que estão nos assistindo aqui, a respeito né, de uma continuidade, né, o que você vê como perspectivas para a educação ao longo aí desses próximos tempos. É uma loucura, né? Faço um pouco de tudo, mas eu acredito que um complementa o outro, né? E isso traz ainda mais evidências e experiências aí para a nossa atuação. Bom, respondendo aqui a Ivonete, que ela perguntou sobre os livros, né? São utilizados a partir dos anos iniciais, e se eu acho que esse recurso é adequado. Eu penso, Ivonete, que a gente não deve se prender aos livros. No entanto, a gente também não pode deixar tudo muito solto. Eu acredito muito no livro didático, né, na utilização do livro didático. Eu acho que ele é importante porque a gente garante que todos os alunos tenham a aprendizagem mínima. Só que, claro que nós não queremos aprendizagem mínima, nós queremos aprendizagem essencial. E para isso que nós trabalhamos nas formações. Então, assim, a gente pode ter um melhor recurso didático, pode ter tablet, pode ter lousa digital, ou mesmo livros, se a gente não tiver o professor bem formado para a utilização desses materiais. Então, eu acredito que o uso do livro didático nos anos iniciais, ele é importante, porque a gente consegue garantir a aprendizagem a todos os alunos, garantir a aprendizagem mínima, e a partir daí a gente precisa trabalhar na formação dos nossos professores para que eles possam ir além dos livros didáticos, para que eles possam, né, ultrapassar aí os livros didáticos e trabalhar, inclusive,
dentro aí dos interesses dos alunos, através de projetos, né? Então, tem várias questões envolvidas nesse processo. Mas, na minha opinião, eu entendo que é importante a utilização dos livros, porque assim a gente garante a equidade. Aqui em Atibaia nós temos um lema que é excelência com equidade. Falando um pouquinho de livro didático, vou trazer uma experiência, né? Quando eu de equidade, eu lembrei dessa experiência. A gente aqui em Atibaia, nós sempre utilizamos o material do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. E antigamente o PNLD, quem já trabalhou com o PNLD sabe, existia o PNLD regular, o comum, né, PNLD, e tem o PNLD, tinha, né, o PNLD campo, que eram para os alunos da zona rural. Só que quando você compara os livros do PNLD da cidade e os livros do PNLD campo, a gente vê o quanto o do campo está aquém ao livro da cidade. Então, assim, é o mínimo do mínimo que se tem no livro do campo. E isso incomodou demais, né, a nossa gestão, a nossa administração, até porque nós instituímos o SAEMA, o Sistema de Avaliação de todas as escolas, e nós entendemos que todos os alunos teriam que ter o acesso aos mesmos conteúdos, às mesmas habilidades e competências. Fazendo a avaliação do SAEMA, e se a gente continuasse com os livros PNLD da cidade com o PNLD campo, nós teríamos que fazer um outro tipo de avaliação, uma avaliação mais simples para os alunos do campo, porque os conteúdos abordados pelo PNLD campo eram de forma mais rasa, né? E aí nós abrimos esse PNLD campo e o município investiu e nós compramos os livros que foram entregues para os alunos da cidade, nós compramos também para os alunos da zona rural, né? Porque, assim, quem disse que os alunos da zona rural, onde está dito que os alunos da zona rural devem, merecem ou têm condições menores aí de aprender do que os alunos da cidade, né? Então, essa foi uma das ações que nós tivemos aqui. E aí eu fiz uma carta enorme para o MEC, né, fazendo aí o meu protesto com relação ao PNLD campo. Não sei se fui ouvida ou não, mas graças a Deus nesse último PNLD já não teve essa distinção. Eles conseguiram enxergar a questão da equidade. Então eu acredito que a utilização dos livros, ele traz a equidade, né? Ele faz com que todos os alunos consigam ter o acesso, né, ao ensino, né, aos conteúdos mínimos. E aí a gente entra com a formação para a gente ir além da utilização dos livros. Eu acho que eu respondi aí a Ivonete. E fazendo aí, né, como a Alessandra disse, as minhas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito bom compartilhar com vocês a experiência do chão da escola, do chão dos municípios, né? Muitas vezes quem não está no chão dos municípios não consegue entender um pouquinho dessa logística, né, trazer um pouquinho dessas reflexões da importância da formação no processo de ensino-aprendizagem, né, e o quanto os municípios hoje estão carentes de formação, precisam muito de suporte do governo federal e do governo estadual. Então, eu trago aqui também um apelo da importância de políticas públicas na área de formação, porque a educação como uma ciência, ela deve, né, os professores e como profissionais dessa ciência devem estar em constante formação, em constante estudo, em constantes descobertas. Então, quero parabenizar, né, aqui toda a equipe do CIESP-MAT por essa iniciativa, né, dizer que a Undime São Paulo estará sempre à disposição para a gente estar discutindo essa questão da formação dos professores dos municípios. Eu acho muito importante, principalmente na área da matemática, onde, olhando os dados da matemática, né, aí nos indicadores do IDEB, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa avançar. Então, Alessandra, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a participação, me coloco à disposição, e eu quero aproveitar aqui e fazer um convite. Nós estamos no mês de outubro, né, aproveitar aqui para dar os parabéns a todos os professores. Muitos estão dizendo que os professores, e eu me incluo nisso, estamos sendo heróis nesse momento da pandemia, e eu digo que heróis nós sempre fomos.
A única coisa é que nós trocamos um pouco agora as vestimentas e os nossos instrumentos de trabalho, mas nós continuamos sendo heróis, e aqui eu quero homenagear todos os heróis da educação do nosso país, e dizer também que nós estaremos, a Undime São Paulo estará realizando uma live comemorativa ao Dia do Professor. Nós estamos com um concurso que se encerrou, as inscrições semana passada, que é Professores que Transformam Vidas em Tempos de Pandemia. Então, os professores escreveram seus projetos, nós estamos nesse processo de avaliação, os 4 melhores projetos participarão comigo de uma live apresentando esses projetos, e eu posso garantir para vocês que vai ter projeto de matemática aí também sendo apresentado, porque ontem a gente estava nessa avaliação. Tá bom? Então, faço o convite a vocês, nós estaremos apresentando essa live no dia 29, às 15 horas, pelos canais da Undime São Paulo, no Facebook e também no YouTube. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Márcia, pelas suas colocações, né? É importante a gente ter contato, né? E ouvir essa perspectiva de quem está numa gestão municipal, de quem está enfrentando, né, o dia a dia dessa organização, dessa estruturação do trabalho das escolas em tempos normais, em tempos de pandemia. Ser gestor é sempre desafiador, né? É sempre muito trabalho, e a gente precisa contar efetivamente com os parceiros, contar com a equipe, né? E ter um bom diálogo, uma boa interação com os professores, com as diretoras, diretores de escola, com toda a equipe que atua na educação. Então, é sempre importante a gente perceber a questão da realidade. Eu acho que você trouxe isso de forma bastante clara, né, e de forma bastante competente aqui para a nossa discussão. Então, eu te agradeço, né, em nome do CESP-MAT, em nome do professor Miguel, pela sua disponibilidade